quando eu li esse pensamento, muitas coisas eu comecei a enxergar de uma maneira diferente. Se você concorda comigo, depois você escreve ali na área de comentários. Mas, para mim, na minha concepção, nossas maiores dores têm origem nos nossos relacionamentos. Nossas maiores feridas têm origem nos nossos relacionamentos. No ano de 2020, o momento chamado pandemia, ele trouxe algumas crises dentro de alguns lares. Aconteceu porque foi potencializado uma coisa chamada convívio, o famoso viver com. Alguns de nós saímos cedo de casa, passamos o dia inteiro fora, algumas pessoas, devido à região onde moram, passam de 10 a 12 horas fora do seu lar, chegam em casa cansadíssimo, quer descansar, né? Então não tem o contato permanente com a pessoa do seu lar. E isso vai agravando, de certa forma, potencializando coisas que antes não eram vistas e começaram a ser vistas agora, com esse convívio, entre aspas, forçado, né? Pela questão da precaução, pela questão do distanciamento, enfim, né? Tudo foi potencializado. Nós vivemos um momento de crise de saúde pública, e esse momento de crise de saúde pública, ele trouxe para dentro dos nossos lares momentos de crise existencial. O momento de crise é um momento onde você começa a olhar à volta para entender o que está acontecendo. Olha só, volta para se questionar o ambiente que você está vivendo. E alguns desses questionamentos foram aflorados em alguns lares e algumas famílias, onde as pessoas se perguntaram: que tipo de pessoa é essa que eu estou convivendo? Na crise, alguns detalhes, eles apenas são potencializados. Eles já existiam antes dessa crise, antes desse confinamento, antes desse distanciamento, antes dessa quarentena. Na crise, algumas coisas que estavam escondidas, elas passam a ser reveladas. Por quê? Porque você passa a enxergar mais de perto, você passa a enxergar com maior frequência. E aí não entra só aquilo que você está enxergando no outro. Quantos de vocês, desde o mês de março desse ano até esse momento, não descobriram coisas em si mesmos que antes de março desse ano não sabiam que poderiam fazer, não sabiam que poderiam sentir, desconheciam no outro certas capacidades ou incapacidades, desconheciam em você certos descontentamentos. E aqui dentro do contexto familiar, nós vamos falar sobre esses itens que potencializam os conflitos que já existiam. Que na minha história foi a questão do álcool, que meu pai tinha problema com bebida infeliz. Mas dentro do seu lar pode ser outro tipo de dependência, que não necessariamente uma dependência química. Ela pode ser uma questão emocional. Muitas pessoas têm esse gatilho do conflito dentro dos seus lares, motivado pela questão da falta de afeto, pela questão de brigas necessárias ou discussões sem fundamento. Talvez essa seja a realidade sua e de outras pessoas em relação à falta de afeto. Por que que eu escolhi este tema de conflito de relacionamento familiar para falar com base na minha história? Porque eu acredito do fundo do meu coração numa coisa chamada família. Família é base da nossa existência. O início da sua família, da sua vida dentro de uma família, o fim da sua vida, no seu último dia de existência nesse mundo, vai ter à sua volta a presença de alguém da sua família. Segundo ponto que me faz querer falar muito nisso, após todos os anos de estudo, de autodescoberta, autoconhecimento, eu acredito numa coisa chamada ser humano. Apesar dos pesares que a gente vem assistindo aí nos últimos anos, nos últimos tempos, principalmente nos últimos meses, eu acredito no ser humano em todas as suas dimensões. E o ser humano que não conhece todas as suas dimensões, todas as suas capacidades, esse ser humano está perdido na sua existência. Eu procurei conhecer todas as minhas dimensões e o meu foco de vida, a minha missão de vida hoje é ajudar pessoas nessa autodescoberta também. Se as mágoas, as feridas, as dores, o sofrimento, as dificuldades que nós temos na vida, elas têm origem nos relacionamentos que nós temos ao longo da nossa existência, a boa notícia é que a maior parte das
curas para as nossas feridas também vem dos relacionamentos que nós temos na nossa vida. A forma como nós nos entregamos aos relacionamentos que nós temos, em um primeiro momento eu comigo mesmo, depois com o outro, é que vai definir a cura para essas feridas que nós carregamos ao longo da vida. É simples, mas não é fácil. Eu demorei mais de 10 anos para descobrir isso, para aplicar e para começar a descobrir algumas coisas para ser consertadas de uma maneira certa. Na minha história, eu vou contar o quê? Dificuldade de relacionamento em virtude do álcool dentro da minha casa, a minha questão do aceitar, o conviver e o entender por que o meu pai fazia o que fazia e por que eu tinha dificuldade em olhar para ele de uma forma diferente. E essas dificuldades que eu tive lá na minha infância e na minha adolescência, que vieram a refletir na minha vida ainda adulta, trazendo e causando para mim eventos de tristeza, depressão, infelicidade, vida profissional fracassada, fracasso nos meus relacionamentos, dificuldade de relacionamentos, uma vida sem objetivo, sem meta nenhuma na vida, tudo isso fruto lá da bagagem, da tradição, da herança que eu tive, das dificuldades dentro do meu lar. Então a agressão física fez parte até o momento da minha infância. Mas a agressão verbal, ela durou bastante tempo, até uma boa parte da minha adolescência. E a agressão física, a dor ali do momento, você sente, mas ela passa. Mesmo que tenha que caçar remédio, ela passa. Mas a agressão verbal, ela atinge o teu emocional, atinge o teu espiritual. E é essa que a grande maioria das pessoas carrega consigo e que gera os traumas, gera os conflitos, gera as dificuldades, gera os bloqueios dentro das suas casas, que gera a falta de diálogo, que gera a falta de afeto, que gera as brigas desnecessárias, que geram as discussões sem cabimento, às vezes dentro do nosso lar. E é esse ponto que a gente tem que olhar com mais carinho. Aos 15 anos de idade, lá em Guaíba, ainda quando eu morava, eu tinha o meu trabalho, eu tinha o meu convívio social, eu estudava, mas aconteceram algumas reviravoltas. Isso foi no ano de 1992. Aconteceram algumas reviravoltas, meu pai não conseguiu mais se manter em alguns empregos que ele tinha, e a minha mãe, aos 39 anos de idade, teve seu primeiro infarto. Isso tudo, sabe quando começa a acontecer algumas coisas erradas dentro da família, começa a aparecer um monte de coisa para colocar dificuldade, para colocar você à prova, para ver se a família está unida, para ver se a família busca novas alternativas? Pois é. A primeira lembrança que eu tive foi lá em 1992, né, mais forte, mais acentuada dessas nossas dificuldades familiares. A família da minha mãe, ela é oriunda do estado de Santa Catarina, da região ali de Lages. Sabendo desse estado de saúde da minha mãe, da dificuldade do meu pai com o emprego, entraram em contato conosco e fizeram a proposta de nos mudarmos para a cidade onde a família da minha mãe morava, e no final de 92, então, eu larguei na cidade de Guaíba o convívio social que eu tinha com amigos da igreja, o trabalho que eu tinha que me dava uma segurança, uma remuneração, e o curso técnico que eu também fazia à noite, que me dava uma perspectiva de futuro. E fui morar numa cidade muito pequena, com ninguém de conhecido. Basicamente, o que eu teria de conhecido seria os meus familiares. A família do meu pai sempre foi uma família distante. Meu pai tinha apenas 2 irmãos, um tinha falecido já nesse período, tinha uma irmã que era bem distante, não tinha convívio familiar. Não, minha avó materna já era falecida há bastante tempo também. Então, quando se perde as referências familiares, vão se criando dificuldades, ou vão se criando limitações na questão das famílias. E isso torna uma limitação, isso transforma a nossa vida em uma limitação de novos aprendizados também, porque nós vamos perdendo perspectivas à medida que nós perdemos a nossa base. Lá em Santa Catarina, uma cidade muito pequena, não tinha emprego para menor de idade, e eu tive uma necessidade que todo adolescente tem, que é uma necessidade de aceitação. Todo adolescente tem a necessidade de ter uma identidade formada. Por isso que o adolescente vai inclinando aos poucos para uma, vamos chamar de tribo, vai se inclinando aos poucos para uma tribo que escuta sertanejo, uma tribo que escuta rock, uma tribo que escuta samba, uma tribo que não escuta porcaria nenhuma, né? Uma tribo que gosta de comic books, uma tribo que gosta de ir para a roça caçar. Enfim, existem várias características aqui que vocês, dentro da sua história, dentro da sua realidade, conseguem perceber com grande facilidade. Na cidade de Santa Catarina, então, a referência que eu tinha eram meus primos, meus familiares e os amigos deles. E esses primos e amigos deles
tinham o hábito que faz parte da realidade de muitos adolescentes, que é o hábito de, no final de semana, encher o caneco, se entregar à bebida alcoólica também. Por uma necessidade de aceitação de fazer parte de algum grupo, eu acabei indo na onda dos meus primos e dos amigos dos meus primos, que depois se tornaram meus amigos também. Olha que coisa interessante. Aquilo que eu mais odiava no meu pai, aquilo que eu mais detestava e que causava conflitos dentro do nosso lar, aquilo que na minha infância, início da adolescência, causou dor, causou sofrimento, causou trauma que eu carreguei por muito tempo até meados da vida adulta, eu acabei me entregando também porque existia uma questão social de aceitação. Eu via que quando eu me embriagava, o meu pai não gostava daquilo ali. E olha o gatilho que eu tive inconsciente durante muito tempo dentro do meu lar, dentro da minha família. O fato de eu estar embriagado gerava desconforto no meu pai, que era o causador da minha dor, do meu sofrimento, dos meus conflitos existenciais. Então, olha como é sacana o nosso cérebro, lá no nosso inconsciente. Eu embriagado feriu meu pai, que feriu a minha infância e adolescência. Então eu deixava de ficar embriagado os finais de semana com meus amigos e com os meus primos? Não, porque eu sabia que de certa forma causava desconforto no meu pai. Só que em contrapartida, tinha a questão de tornar a minha mãe uma pessoa mais triste, por ver acontecer com o filho aquilo que tinha acontecido com o marido durante muito tempo no relacionamento. Em determinado momento eu não percebia isso, mas em outros momentos eu comecei a perceber essa tristeza da minha mãe, nesse descontentamento dela ver esse meu comportamento repetido em mim, daquilo que meu pai fazia. Só que quando nós estamos com um olhar voltado para a dor que nós estamos sentindo, muitas vezes o que nós queremos é que o outro sinta dor também. Então, por muito tempo, eu sabia que aquilo fazia mal para mim, que não agregava em nada na minha vida, mas o fato de eu me embriagar trazia desconforto para a pessoa que me causava sofrimento. Olha como é a natureza humana e olha de onde os aprendizados vêm. Eu via o sofrimento, o descontentamento do meu pai e eu via a tristeza gerada na minha mãe. E eu via a minha autodestruição também. Mas onde era o meu foco? O meu foco era na dor que eu fazia o outro sentir. E aqui eu vou compartilhar com você mais uma frase. Ferir aquele que te feriu, usando a mesma arma que causou a tua dor, pode ferir outros que você ama. O foco está somente na dor que você sente, na dor que você quer infligir no outro. Você vai respingar sangue das feridas que você abriu nas pessoas que estão à sua volta. E essas pessoas que estão à sua volta vão sentir dor também, na proporção que cabe a elas sentir aquela dor, mas que para você em algum momento vai ser desproporcional. Muito cuidado com o sentimento chamado vingança. Ele não leva a nada. Não interessa se essa pessoa é o seu marido, é a sua esposa, é seu filho, é seu ex, alguma coisa, sogro, pais, não interessa. Isso vai respingar em outros de uma forma muito injusta. Você, em vez de plantar alguma coisa para colher depois, você está destruindo aquilo que já existe e que não pode ser identificado de uma maneira justa e igualitária para você. Quando eu completei 18 anos de idade, meu pai teve uma proposta muito boa de abrir o próprio negócio. Meu pai se torna, então, empreendedor. Ele abre uma empresa de manutenção industrial e tem uma atividade lá que era exclusiva dele na região, então ele começa a ter algum prestígio na região na qual nós morávamos. Começa a ganhar um dinheiro um pouco melhor daquilo que ele ganhava sendo empregado. E uma pessoa que tem alguma dependência com álcool, com alguma droga, com alguma questão emocional, com alguma coisa do passado que não foi curada, a pessoa, quando começa a ter condições financeiras, materiais de realizar coisas significativas, ela se sente um pouco mais empoderada. E quando o pavio que desencadeia conflitos torna ela numa força aparente falsa, com dinheiro isso se potencializa ainda mais, se torna ainda mais forte. Então, meu pai, nos momentos de embriaguez, ele tinha os seus
ares de superioridade potencializados ainda mais daquilo que nós tínhamos dentro do nosso conflito familiar. E um primeiro evento que eu quero compartilhar com vocês aqui, em que eu tive uma consciência de que eu precisava mudar algumas atitudes minhas em relação a isso, foi numa noite de domingo, onde o meu pai passou o domingo inteiro bebendo, e que eu estava já de noite, banho tomado, estava jantando. Ele chegou em casa completamente embriagado e quis fazer um gesto infantil, né, completamente infantil comigo, e eu desviei a minha posição da mão dele. E ele não gostou desse simples desvio que eu fiz. E isso para ele foi uma centelha que desencadeou falas inapropriadas, as agressões verbais, né, que eu falei para você. Eu já estava com 18 anos, ele não tinha mais capacidade de me bater fisicamente, ele me agredia verbalmente. Então, para você ter uma ideia, a palavra mais sutil que eu escutei naqueles minutos próximos de agressão verbal foi bosta. Você é um bosta. Né? Não sei se algum de vocês já passou por essa realidade de ser xingado pelo próprio pai ou pela própria mãe, seja qual for a origem do seu conflito familiar, você ser chamado de coisas que não têm validade alguma, né? Dentre elas, a mais suave, você é um bosta. Obviamente, aquilo me deixou muito transtornado naquela noite, desconfortado comigo mesmo. Será que é isso mesmo que eu sou? Será que é isso mesmo que ele acha de mim? Uma noite completamente mal dormida, né, naquela noite. Na segunda-feira eu tinha que ir para a fábrica com ele e a empresa dele para trabalhar normalmente, né, na rotina. E assim como muitas pessoas que têm problema de alcoolismo, dependência química, a dependência psíquica, a dependência emocional das suas casas, causam seus eventos conflitantes e daqui a algumas horas ou no dia seguinte se comportam como se nada tivesse acontecido, passa uma régua naquilo ali, passa uma borracha, vamos tocar a vida normalmente e faz de conta que nada existiu, porque se você mexer naquele vespeiro, a coisa fica mais complicada ainda e você entra num loop aí de continuar vivendo sempre as mesmas coisas. Opção de cada pessoa. Eu cheguei num momento na minha vida em que eu disse que eu teria que tomar uma atitude para mudar aquilo ali de alguma forma. Naquele dia, então, acabamos o expediente do trabalho, cheguei em casa, tomei meu banho, deixei meu pai tomar banho, jantar, ir para a sala, como era normalmente dele. Ele chegava em casa, tomava um banho, ia para a sala, ligava a TV, ficava até a hora do jantar, terminava o jantar, assistia mais um pouco. Uma rotina que faz parte da realidade de muitas pessoas existentes neste mundo. Naquele dia foi um pouco diferente. Meu pai tomou banho, foi para a sala, ligou a TV, eu tomei banho. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, ó, vocês não entrem na sala nos próximos 5 minutos, porque eu vou ter uma conversa definitiva com o pai, e não quero ser incomodado. Entrei na sala, fechei a porta da sala, eles estavam assistindo TV, eu desliguei a TV na frente dele, peguei a minha carteira de trabalho, joguei no colo dele e disse assim, se tu acha que eu sou tudo aquilo que tu me falou ontem à noite, tu dá abaixo da minha carteira que eu vou seguir minha vida. Obviamente ele estava despreparado para o que estava acontecendo, porque o normal era passar a régua, fazer de conta que as coisas não existiam, seguir a vida normalmente, mas a vida não podia seguir normalmente dentro do normal que nós tínhamos vivido até então. Precisava ser diferente. Ele trouxe conscientemente algumas desculpas, conscientemente algumas escusas para o que tinha acontecido na noite anterior e disse que ia se cuidar para que as coisas não acontecessem novamente. Resumindo, né? Explicando para vocês o que aconteceu naquele momento, nesse primeiro evento que determina os 3 eventos que foram características para a mudança da minha vida dentro do meu lar, dentro do conflito que eu tinha com o problema de bebida do meu pai. Eu realizei aquilo que se chama de formalização do enfrentamento. Esse enfrentamento, ele não é um enfrentamento emocional, ele é um enfrentamento racional. Ele é um enfrentamento onde você se prepara racionalmente para conversar com a outra pessoa, e aqui está a palavra fundamental, conversar, não discutir, há uma preparação, há um momento certo. E uma primeira lição que você tira para uma formalização do enfrentamento é nunca, jamais conversar com a outra pessoa sobre o efeito do vício. Jamais conversar com a pessoa quando estiver embriagado. Jamais conversar com a pessoa que está sob efeito de alguma droga ou de algum medicamento que lhe cause dependência. Dica para você. Você prestou atenção que eu disse que eu me preparei o dia
inteiro pensando naquilo que eu ia falar para ele de noite. Eu não falei durante o dia, não falei durante o expediente de trabalho, não falei no intervalo de trabalho. Eu falei de noite, em casa, quando tudo estivesse normalizado. Então, você prepare aquilo que você quer falar, prepare aquilo que você precisa falar para o outro. Se necessário, escreva, faça anotação. Não confie na sua cabeça. O seu cérebro vai te enganar naquele momento, que o emocional vem à tona, naquele momento que você estiver conversando. O emocional seu, porque você vai estar externalizando uma coisa que é verdade. Você vai estar expondo para o outro algo que incomoda você. Você vai estar expondo para o outro algo que o outro faz e que prejudica você. Você encontra algo que se chama segurança. Conheci novos amigos a partir de um grupo de jovens, em determinado momento, na cidade de Caxias do Sul, onde eu fiz parte por muitos anos, e que, a partir dali, eu comecei o meu crescimento dentro da espiritualidade, chegando a me formar em teologia, virar palestrante na espiritualidade, dar cursos hoje. Algumas pessoas acham seu grupo de amigos e acham que aquele grupo de amigos vai se manter para o resto da vida sem conflito. Gente, grupo de amigos, grupos sociais, grupos de igreja, tudo isso no início é muito bonito. Mas com o passar do tempo, o próprio convívio mostra para vocês que aquelas pessoas não são perfeitas, são pessoas como você, que têm as falhas, têm limitações, que erra de vez em quando, que vai desagradar você e que você talvez não queira mais fazer parte. Só que você não sabe procurar outros caminhos. E por isso você acaba tendo que engolir alguns sapos ao longo da vida, mas não deixar de fazer parte daqueles grupos ali sociais. E na questão da espiritualidade, mais ainda, sempre fui uma pessoa preocupada em desenvolver e aprimorar e abrir horizontes a respeito disso aí. Por que algumas pessoas não vão em busca desse algo novo? Porque entram numa zona de conforto. E essa zona de conforto pode ser que na sua vida cause momentos de desconforto, assim como você possa estar vivendo dentro da sua família hoje. Você já se deu conta que talvez alguns desconfortos dentro da sua família foi a falta de buscar evolução no trabalho, evolução no estudo, evolução no social, evolução na sua espiritualidade? Você já se deu conta disso? Por que muitas pessoas não mudam nas suas vidas? Eu vou dar 3 pontos aqui que explicam para você o porquê. Talvez você se encaixe em algum deles. Muitas pessoas não buscam melhorias e mudanças. Ficam centradas na dor, na dificuldade, no sofrimento que está sentindo. E aí acaba, quando você menos percebe, você se coloca numa posição de vítima. E você não é vítima da vida, você é protagonista da sua própria vida. Você é dono da sua própria vida. Existem coisas, pessoas, eventos à sua volta que talvez coloquem dificuldades naquilo que você deseja, naquilo que você busca? Sim, existem. Mas você decide o que fazer com aquilo que está acontecendo à sua volta. Pessoas não buscam. Algumas pessoas buscam, mas buscam no lugar errado. Buscam de forma errada. Buscam de maneira externa, tentando suprir faltas internas com algo que é externo. Tem gente que busca suprir essas faltas, essa falta de evolução, que busca em um outro, a outra pessoa. E você jamais vai evoluir como pessoa, você jamais vai sair da realidade que pertence, que você está vivendo agora, se você projetar somente no outro a solução dos problemas que você carrega aqui dentro. E que você traz desde lá do seu convívio familiar, com seu pai, com sua mãe, com suas referências maternas e paternas. Jamais você vai encontrar no outro a solução dos seus problemas. Outras pessoas encontram algumas coisas que possam melhorar e ajudar na sua evolução, só que querem o resultado para ontem. E você não vai ter o resultado para ontem. Isso é irreal. Isso não é verdade na sua existência. Isso nem você consegue realizar, quanto mais aquilo que você encontrou vai conseguir realizar na sua vida, o resultado para já. E muitas dessas verdades em relação a isso, eu li e escutei nos testemunhos das pessoas lá nos grupos do Despertar e Felicidade, nos WhatsApps.
As pessoas chegavam para mim e diziam assim, Fábio, o meu pai tem problema de depressão, o que eu faço para tirar ele dessa? Minha querida, eu não conheço sua história, não conheço a história do seu pai, não conheço a realidade sociofinanceira, emocional de vocês. Eu vou entregar um remedinho para você tomar e dizer que está tudo bem? Não vou entregar remedinho para dizer que está tudo bem. Em que realidade que você vive? Que você acha que uma palavra só vai mudar tudo de um dia para a noite? Frasezinha bonita, videozinho bonito, mensagenzinha bonita, que você acha que já vai ajudar você a ser alguém melhor, é tomar aspirina para curar câncer. E por que muita gente não quer pegar no processo? Porque exige trabalho, exige esforço, exige você sair da zona de conforto que você está. Mas quem você escuta no seu dia a dia? É aquela vizinha que não tem resultado nenhum na vida, mas que fala frase bonitinha, fofoqueira, que fala para você coisas agradáveis, porque você quer ouvir só coisas agradáveis, né? Que amenizam a situação, que colocam você ainda mais na zona de conforto que você está. Aí você viveu por anos uma realidade, uma situação, uma dificuldade, mas você quer para amanhã a mudança. Você quer para amanhã que o outro mude da água para o vinho. E nesses 3 pontos errados que a grande maioria das pessoas executam ao longo da vida, estão as causas da falta de afeto, estão as causas das brigas, estão as causas das agressões físicas ou verbais dentro dos seus lares. E aí tem a base que você não se dá conta que gera todos esses conflitos e dificuldades, zonas de conforto, zonas de desconforto, que você faça parte, que eu dou 2 frases para explicar para você o porquê que isso acontece dentro das suas casas. Primeira frase, não se ama o que não se conhece. E muito de vocês vivem a realidade de conflito dentro das suas famílias porque vocês não se amam verdadeiramente. Se amar é se valorizar. Se amar é procurar um negócio chamado amor próprio. Quem se ama verdadeiramente é capaz de amar o outro de uma maneira verdadeira também. Mesmo que o amor para o outro exija você dizer para o outro que você não está concordando com o que ela está fazendo, que ela mude de atitude com o que ela está fazendo, que ela corre o risco de perder você com aquilo que ela está fazendo. Naquele primeiro evento que eu tive com meu pai, eu comecei a descobrir em mim um negócio chamado amor próprio. Amor próprio não é você se tornar uma pessoa autossuficiente, até porque você jamais vai conseguir fazer nada sozinho na vida. Amor próprio não é isolar-se dos outros e dizer que não precisa de mais ninguém. E amor próprio não é assumir arrogância. Você nem sabe quem você é direito, você quer dizer eu me amo, tá? Eu me amo. E para de botar no Facebook e no Instagram coisinha, mensagenzinha dizendo que você se ama, que você se ama, que você se ama, que você se ama. E quanto mais você coloca a mensagenzinha besta desse tipo nas suas redes sociais, mais as pessoas sabem que você não se ama de verdade nada. Você só está querendo fazer com que os outros acreditem numa mentira que você está contando para você mesmo. Quando a gente é alguma coisa, a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente não precisa expor nada para ninguém. Amor próprio é a consciência do valor que você dá a si mesma. E a pessoa que dá valor, sabe o valor que tem a sua própria vida, o seu desejo de evoluir como pessoa, profissional, espiritual, emocional, fisicamente, seja qual for a área que você tenha, ela não aceita a realidade que faz ela sofrer. Ela parte em busca da melhoria, da transformação, da mudança daquela realidade a qual ela está pertencendo. Tá? Você quer uma prova cultural de que as pessoas se enganam nessa questão do amor próprio? Quem aí é cristão, independente da denominação que tenha, católico, evangélico, protestante, enfim,
vai entender a fundo isso que eu vou falar agora, né? Existe a famosa frase dita por Jesus nos últimos dias da sua vida lá, né? Eu não vou falar sobre religião, vou falar sobre uma pessoa agora, né? Sobre uma pessoa incrível chamada Jesus. A famosa frase lá que permeia o meio cristão, né? Independente da sua denominação, que é o amar o próximo como a si mesmo. E aí tem gente que coloca a primeira parte dessa frase como sendo a máxima da realidade. E algumas pessoas, em determinado momento dessa caminhada, não são capazes de amar o próximo e não são mais capazes de amar nem a si mesmos. Cadê a realidade que você vive? Procura inverter essa frase para ver no que vai dar. Deixa eu ver se eu fiz ela aqui. Ah, fiz ela aqui, sim. Ó, procura inverter. Ó. Aqui está. Amar o próximo como a si mesmo. Inverte a frase para você entender melhor os significados. Da mesma forma como você se ama, você saberá amar o próximo. Tem coisas que o outro faz que você não aceita? Cadê a evolução? Cadê a mudança? Cadê a melhoria? Cadê a sua atitude em relação a isso? Se você diz que se ama tanto, cadê a sua atitude em relação a isso aí? Lembra que eu falei lá no início? Frasezinha bonitinha, mensagenzinha bonitinha, videozinho bonitinho, não ajuda em porcaria nenhuma se não traz para você resultado. E é resultado que determina o tipo de pessoa que você é. Não vem me contando lorota, que eu não vou acreditar se você não for uma pessoa que não proporciona a si mesma a mudança que você espera. Não vem de papo furado para cima de mim, não. Segunda frase que determina na nossa realidade, na realidade das pessoas, a questão da falta de afeto, brigas e discussões, é essa aqui. Ó. Ninguém dá o que não tem. É impossível você dar para alguém aquilo que você não tem. Quando você está sem dinheiro, você consegue dar o seu dinheiro para alguém? Você não tem. Quando você está sem açúcar em casa e o vizinho vem e pede uma xícara de açúcar emprestada, né? Eu sou da a minha infância, né? Família pobre tinha muito disso, né? Nas vizinhanças, né? E se você não tem açúcar em casa, você consegue dar o açúcar, uma xícara de açúcar para o vizinho? Você não consegue. Então ninguém dá o que não tem. Então na sua realidade emocional, espiritual, profissional, você também não consegue oferecer para o outro aquilo que você não se preencheu ao longo da vida. É praticamente impossível viver isso. Como que você vai dar amor para alguém se você não se ama e se você não recebeu o amor que você acolheu dos seus pais, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Como que você consegue dar para alguém esse amor que você não sente? Esse amor que você acha que você tem, que não foi suprido, que não foi trabalhado? É ruim de aceitar essa realidade. Eu sei o quanto é ruim aceitar isso, mas ela é uma verdade. E se é verdade, deve ser olhada, deve ser observada. Nós estamos falando da questão da falta de carinho, falta do toque, ou até mesmo a falta de diálogo, que não faça parte da realidade de algumas famílias. Aí você vai olhar com um olhar carinhoso para a sua realidade, para a sua história, para a realidade que você tinha com os seus pais, seu pai, sua mãe, para a realidade que o seu marido, que a sua esposa tinha dentro dos pais, na casa dos pais dela, e você vai olhar com profundidade se lá na casa deles eles tiveram isso na infância e na adolescência. Como era o carinho entre eles? Como era a atenção entre eles? Como era dentro da sua casa, o seu diálogo com seus pais quando era criança? Como eram as conversas, as brincadeiras, se é que existiam, momentos de lazer, se é que existiam quando você era criança e adolescente? Então, como que você vai suprir para o outro uma falta disso que existiu desde o início da vida do outro? Isso é complicadíssimo na vida das pessoas. Né? Existem gatilhos aí que vão ajudar você a suprir de maneira consciente e evolutiva para a sua vida isso aí e aplicar para si e para o outro também. Essa falta de afeto, carinho, diálogo que existam dentro de algumas famílias, a mensagem que pode estar oculta dentro dos seus lares pode ser a seguinte:
eu não sei o que fazer em relação a isso. Quando alguém não sabe te dar carinho, quando alguém não sabe te dar afeto, quando alguém não consegue chegar perto de você de uma maneira sem outras conotações, que não seja somente o prazer de estar com alguém, quando alguém não consegue manter um diálogo saudável e construtivo com alguém dentro da própria casa, a pessoa pode ser que não saiba fazer o que precisa ser feito. Ela não tem para dar para você. E aí você exige do outro aquilo que ela não sabe fazer. Qual é o direito que se tem em exigir do outro aquilo que o outro não saiba fazer? Brigas e agressões podem ser comportamentos de medo. Medo, muitas vezes, da outra pessoa ficar sozinha. Algumas pessoas saem da casa dos pais sem propósito definido. E isso torna uma grande bagunça na formação de novas famílias, novos lares. Propósito não definido, você está colocando no outro a expectativa de que aquele outro supra em você uma falta. Mas se aquele outro não recebeu aquilo para suprir em você também, os dois criam uma relação de dependência. E muitos casais brigam ou têm agressões físicas ou verbais por medo de ficarem novamente sozinhos. Faz sentido isso? Então, numa maneira errada de mostrar para o outro que eu sou forte, eu discuto e ganho a discussão, ou eu agrido e causo no outro medo. E se eu abandonar aquele outro, a reação pode ser pior do que brigas e agressões. Algumas agressões, manifestação errada da força, simplesmente por medo, e é um instinto de autoproteção. Não que essa explicação vá deixar você numa zona de conforto, fazendo com que você não se mova na mudança dessa realidade aí. Mas é um instinto de autoproteção. Pessoas que agridem, que brigam, quando não sabem dialogar, quando não sabem ter um bom afeto, relação de afeto com as pessoas dentro de casa, na verdade elas estão dizendo de maneira disfarçada que não querem revelar as falhas que elas têm. Não querem revelar a falta e a incapacidade de realizar algo diferente. Elas precisam da força para mostrar isso e cair novamente no buraco chamado de depressão. Falta de afeto, falta de carinho, falta de diálogo, brigas, agressões físicas ou verbais acabam levando muitas famílias, muitos casais no negócio chamado depressão. E aqui nós vamos diferenciar, né? Depressão é diferente de tristeza. Tristeza sentimos em diversos momentos da vida, porém elas vêm e elas vão. A depressão, ela é constante, com sintomas específicos e precisa ser devidamente diagnosticada por profissional capacitado e que conduza você num tratamento específico, seja ele terapêutico, seja ele medicamentoso. Isso é muito sério. Não é a sua vizinha faladeira, fofoqueira, que assistiu no programa da Ana Maria, que teve lá uma médica que deu uma entrevista, que falou alguns sintomas, que não é aquela vizinha que assiste a Ana Maria Braga, que vai dizer para você que você tem depressão. É um médico, é um psiquiatra, é uma psicóloga devidamente capacitada, habilitada, que vai dizer para você que você realmente sofre de depressão. E identificando a depressão que você sofre, ela vai indicar para você um caminho para amenizar sintomas ou livrar-se desse mal, cortar pela raiz. Depressão é diferente de tristeza, levem isso muito a sério. A realidade que a gente vive é como se fosse uma estrada que a gente está percorrendo. Depressão também é um nome dado para buraco. E às vezes você está andando tão devagar nessa sua estrada da vida que você enxerga o buraco que você vai cair e você cai e fica lá dentro daquele buraco. Você não aumenta a velocidade para passar por aquele buraco. Você não muda a trajetória para desviar daquele buraco. Você viu o buraco, você caiu e permanece lá dentro daquele buraco. Olha que coisa triste que é a realidade. E aí você fica dentro do buraco, porque lá no buraco está confortável. Estou em depressão, estou em depressão, estou em depressão, estou em depressão. Se eu voltar para a estrada e percorrer a estrada de novo, pode ser que eu encontre outro buraco e caia de novo. Então eu vou ficar nesse aqui, que eu já sei que eu já estou. Não vou procurar um buraco novo. Parece piada isso aqui, folclórico, tá? Mas é a realidade de muita gente. Para sair da depressão, para sair do buraco, você precisa voltar para a realidade e encarar a realidade às vezes é muito duro.
Só que a realidade faz parte da sua verdade, mesmo que ela seja desagradável. Verdade vem lá da palavra grega aletheia, que significa despertar. Olha o significado aí do nosso encontro, né? Despertar, família e serenidade. O despertar é o aletheia, que é o verdade. Quando nós assumimos a verdade que nós vivemos, nós despertamos para a realidade. E aí, então, nós buscamos alguma alternativa para mudar. Por que eu usei o nome Despertar, Família e Serenidade? Justamente por isso, que é um convite a enxergar a verdade que você vive encarando. Isso é real. Quando você determina aquilo, quando você se dá conta daquilo que é realidade na sua vida, você sabe o ponto onde você está. E definir o ponto que você quer chegar é uma decisão sua. Somente sua. Sabe o GPS, né? O GPS a gente escolhe para onde a gente quer ir. Mas o GPS, para indicar para você um caminho certo para chegar lá ao seu destino, ele precisa saber onde você está. Se o GPS, se o Waze não sabe onde você está, ele não vai indicar para você a melhor rota a ser seguida. Já tinha se dado conta disso? Nem o GPS funciona para você se ele não sabe onde você está. E se você não se dá conta onde você está, como que você vai saber determinar para onde você quer ir? De novo, eu vou citar família. Família é a base de tudo. Você iniciou numa, você terminará numa. Não tem escapatória. Você querer viver fora de um contexto familiar é fugir da realidade, da verdade a qual você faz parte. E a serenidade que eu mencionei também no nome, Despertar, Família, Serenidade, serenidade não é tornar você alguém passivo, que aceita tudo que acontece à sua volta, que torna você um incapaz de mudar aquela realidade. Serenidade é uma busca constante por um estado emocional que te traga paz e satisfação. E a serenidade é no hoje, é na realidade que você tem. E para encerrar esse nosso conteúdo aqui, uma frase de um grande filósofo que eu admiro muito: não importa o que a vida fez com você, importa o que você está fazendo com o que a vida fez com você. Não interessa os sofrimentos que você teve até agora. Interessa o significado que você vai dar para os aprendizados que você teve com os sofrimentos que você viveu até agora na sua vida. Tirar uma lição profunda daquilo ali e projetar lá na frente aquilo que você quer alcançar. Qual é a realidade que você quer alcançar? A realidade que você vive, aquela que você quer manter por mais alguns 10, 20, 30 anos? Ou isso que você vive hoje pode e deve ser transformado? Você deseja ou você não deseja? Para vocês, fez sentido tudo isso que foi trabalhado na aula de hoje? Vai ser útil na vida? O exercício, na verdade, ele é um desafio que eu vou dar para alguns de vocês. Esse desafio ele é muito profundo e pode mexer com a realidade de alguns de vocês. Papel e caneta na mão, e você vai escrever o seguinte: no início de uma folha, aquilo que é a maior dor que você tem na vida. Qual é a maior dor que você tem na vida? E para escrever essa maior dor que você tem na vida, você vai escrever ela, tem o dever, o desafio de escrever ela em uma única frase. Segundo ponto do exercício, depois eu repito todo ele de novo. Você vai escrever 3 motivos que você acha que causam essa sua grande dor na vida. Mas esses 3 motivos que você acha que causam essa sua dor na sua vida, vai ser 3 coisas que você fez e não deu certo, ou 3 coisas que você ainda não fez para dar certo. De novo, você vai escrever a sua maior dor em uma única frase. Você vai escrever 3 motivos. Segundo, 3 motivos que você acha que causam essa sua grande dor. Depois, em uma única frase, você vai escrever o que você gostaria de fazer para mudar essa sua realidade que causa essa sua dor. Falei que ia ser um desafio, né? Então, sua maior dor numa única frase,
3 coisas que você acha que causam essa sua grande dor, aquilo que você gostaria de fazer para mudar essa realidade que você vive de causa dor. Anotou? Você vai guardar essa folha. Amanhã a gente vai fazer outro exercício que complementa esse exercício de hoje. Prazer em estar com vocês aqui, sinal que quem permaneceu aqui até agora realmente quer aprender alguma coisa para aplicar e para mudar na vida. Eu conheço as pessoas pelo final, não pelo início. No início está todo mundo empolgado, todo mundo bonitinho, querendo falar bonito, mas é quando a obra acontece que no final dela a gente viu quem trabalhou de verdade. Beijo no coração de todos, bom descanso, fiquem com Deus.